Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem, pessoal, e novamente viemos aqui para testemunhar, para glorificar o nome do nosso Deus Altíssimo, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? E nada melhor do que nós testemunharmos aquilo que Deus faz em nossa vida, para também trazer à memória aos outros irmãos que porventura estão mornos na fé, porventura estão sem um olhar fixo, sem um olhar fixo a Deus, sem esperança também, muitas das vezes. E a caminhada cristã é mesmo isso, é você levantar, às vezes está a cair um bocado, mas tens que levantar, porque o mais importante não é, o pior não é cair, o pior é você cair e ficar lá pro resto da vida. Então, essa palavra, esse vídeo veio mesmo aqui para testemunhar a graça de Deus, para testemunhar a glória de Deus, para testemunhar aquilo que Deus faz em nós. Tanto que nós vemos na palavra de Deus, diz que Deus nos fez para ser testemunhantes dele aqui na terra, para ser representantes dele aqui na terra, para nós testemunharmos em toda a terra, até nos confins, até no fundo da terra, para nós sermos testemunhas e que aquilo que Deus faz em nós possa trazer à memória aos outros irmãos. Que Deus continua fazendo, que Deus continua agindo, que Deus continua agindo a favor dos seus filhos. Então, você que se sente triste, você que se sente abalado nesse exato momento, creia no nome de Jesus Cristo, tenha esperança, tenha fé que Deus já está fazendo e que Ele já fez. Na verdade, tudo aquilo que nós não estamos a viver em Deus, ou é falta de decisão, ou é porque nós já caímos e falamos assim, epa, fica só já assim, Deus é que sabe se vai fazer. Não, Deus já está fazendo, Deus já fez. Então, quando nós começamos a nos posicionar, em viver as maravilhas de Deus, aí sim, Deus começa a liberar. Por quê? Porque nós estamos posicionados. Por quê? Porque nós estamos com maturidade suficiente para começar a receber aquilo que Deus tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para nós não é só para nós, é para toda a geração, é para toda a família. Deus nunca vai te fazer você prosperar e ficar só mesmo contigo. Não. É para também poder transbordar para outras pessoas e essas pessoas também verem, não, Deus é com ele. Não, Deus é com ele. Se Deus é com ele, Deus também pode ser para mim. Deus não é um pai seletivo. Não sei se a palavra certa seria seletivo, mas ele não é um pai particular. Não. Ele não é um pai particular. Deus é um pai coletivo. Tanto que ele diz que nós estamos aqui para participar da obra dele. Todos nós, se decidirmos viver o melhor de Deus, se nós decidirmos cumprir, obedecer, Deus vai nos fazer prosperar. E eu costumo dizer que nós não possamos ir, que nós não vamos para Deus para simplesmente receber. Não, para que nós vamos a Deus para também viver a graça, para também viver a glória, para também testemunharmos que nós vimos Ele. Então, esse vídeo aqui é para testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e de muita gente, e para a tua vida Ele também pode fazer. Se você crer, se você confiar e se você se posicionar em viver os milagres de Deus. Amém? Pessoal, estou a fazer vídeo com auriculares. Como eu estou ao pé da janela, então às vezes tem aqueles barulhozinhos e não quero que o vídeo fique com aqueles barulhos, então por isso que eu pus os auriculares, que é para facilitar mesmo para quem estiver a ouvir o vídeo, ok? E o vídeo de hoje, né, é para testemunhar mais uma vez a graça, para testemunhar mais uma vez aquilo que Deus fez na minha vida. Deus, eu costumo dizer que Deus não une coisas,
Deus une pessoas para um determinado propósito. Não nosso propósito, não, o propósito que Ele tem para conosco nessa terra. Se você crer, se você orar, se você pedir, Deus vai te abençoar. É mentira, Deus não escolhe. Ah, não, esse, não. Tanto que a palavra dele diz que não blasfemai contra os teus irmãos. Não ponha embaixo, ele fala isso em Provérbios, não ponha embaixo o teu irmão, porque eu sou o vosso Criador. Se eu estiver a pisar o meu irmão, também estarei a pisar a Deus, porque Ele é que criou o meu irmão, Ele é que me criou também. Então Ele não é um Deus que, Ele escolheu esse, não. Se você crer nele, é uma decisão tua. Se você crer nele, Deus vai fazer e vai continuar fazendo. Basta crer, ter fé, ter esperança. E Deus vai fazer. Amém? Meus amores, há uns 2 meses, 3 meses atrás, Deus, na verdade, vamos começar assim. Ano passado, em 2023, 2022, ano passado, nesse caso, eu estava com uma atmosfera de querer fazer tudo já, tudo rápido. Eu queria viver coisas que eu estava a ver os outros também a viver. Por exemplo, ter carta de condução, fazer curso de inglês, fazer não sei o que, porque na minha cabeça eu preciso de me formar, preciso de me preparar para que Deus possa me usar, ok? Sem preparação, não tem como Deus te usar. Sim, às vezes Ele usa alguém sem estar preparado, mas a verdade é que Ele depois vai começar a preparar aquela pessoa dentro do caminho. Por isso é que existe o tempo de espera, por isso é que existe o tempo do processo, por isso é que existe aquele tempo do Egito para o deserto, porque o lugar do deserto é o lugar de transformação. No deserto é o lugar de transformação, é o lugar de restauração, é o lugar de firmamento a Deus, na palavra dele. Sim, deserto não é para você morrer, deserto é para você se tirar tudo aquilo que o Egito te pôs como verdade, e não era a tua verdade, era a tua realidade. Então o deserto te limpa para você ir para a terra prometida. E nesse tempo do deserto para a terra prometida, existe um tempo de espera, na qual você tem que esperar até Deus te chamar, na qual você tem que esperar até Deus falar assim, filha, é agora, vamos. Mas para isso é necessário que Deus veja que você cresceu, que você está maduro. Porque Deus nunca vai te usar para você pôr o outro contra Deus. Não, pelo contrário. Ele sempre nos usa para chamarmos os nossos irmãos, para testemunhar, para glorificar o nome dele. Então, ano antepassado, eu estava assim, Deus, eu quero viver, eu quero ver. Fiz um curso básico de inglês, tanto até que depois eu vi testemunho também sobre isso. Eu queria fazer um curso de inglês. E esse curso de inglês, eu queria aprender o inglês, gente, em 3 dias, tipo em um mês. E o inglês não se aprende em um mês. Tudo bem, não está a dizer que seja impossível. Não é impossível. Mas está a dizer que numa reta normal, aprender inglês num mês, tipo, o inglês vamos num mês. Gente, mas pronto, o caso até não é. Aqui o testemunho não é sobre inglês. O testemunho é sobre a carta de condução. Sim, até carta de condução, Deus também, se você permitir que Ele entre e faça na tua vida, Ele vai fazer e vai continuar fazendo. E eu disse, não, vou fazer curso de condução, em um mês vou terminar, e já vai estar. Só que nessa altura eu também queria fazer muitas outras coisas. E Deus foi dizendo, o Espírito Santo foi falando para mim, foi falando, tu ainda não quero que tu faças. Ainda não quero, porque ainda não é o tempo para tu fazer. E eu não estava a entender. Eu disse, Deus, mas eu quero já fazer. E Deus foi ministrando, não quero. Tanto que aquilo que quando Deus quer fazer, Ele abre as portas. Você vê que Ele abre as portas. Mas quando ainda não é o tempo, as portas ficam fechadas. E está tudo bem, não é para te matar. É para dizer que ainda não é o tempo. Porque quando for o tempo, Ele próprio vai abrir a porta. E pronto, passou aquela vontade e tudo mais. Fui me questionando, como normal e como uma fase da vida.
Passou 2022, passou 2023, estamos em 2024. Ainda estamos em 2024. Então, esse ano eu terminei o meu ensino médio. E quando termino o ensino médio, começamos a fazer algumas questões, né? Aquelas questões, meu Deus, vou para a faculdade, como é que vai ser e tudo mais. E aí surgiu uma situação na qual a minha mãe me disse: tu preferes viajar comigo ou preferes ficar, né? Ficar. Eu disse, não, epá, fiquei assim a pensar, falei, não, vou viajar, nem quero viajar, eu quero ficar. Mas eu fiquei tipo, meu Deus, vou ficar, às vezes uma oportunidade para viajar, para conhecer também um pouco a Namíbia e tudo mais, né? E a minha mãe depois diz, preferes ficar, novamente, acho que numa conversa, ela diz, preferes ficar, ou preferes ficar a fazer o curso de condução, ou preferes viajar comigo, ficar um mês comigo no outro país. Eu disse, não. Eu olhei mesmo e falei, nada, a carta de condução é importante, viagem só um mês, depois vou voltar, eu vou me arrepender. Eu também como poderia não me arrepender, né? Mas eu olhei, orei também, claro, orei para Deus, eu disse, Senhor, eu expliquei para Ele, eu disse, Senhor, pus os contras, os prós. E depois disse, Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Mas afinal não era a minha vontade, era a vontade mesmo dele, ok? Era a vontade dele, do Deus. E eu falei para minha mãe, olha, tá bem, eu prefiro ficar a fazer curso de condução e a viagem fica para uma outra vez. Se houver também outra oportunidade, eu disse, tá bem, se tu queres, tá bem. Então chegou a hora de começar a ver a escola de condução e tudo mais. E minha mãe disse, não, ela já conhece uma escola de condução. Vou te escrever lá. Eu disse, tá bem. Depois ela me disse, eu depois também lhe disse, eu também tenho aqui, eu também conheço uma escola de condução que vi aqui aos redores. Ela disse, então acho que só pode mesmo ser essa escola, porque também a escola de condução é aqui aos redores. Eu disse, então vou lá ver. Ela disse, não, vai lá ver, para ver tudo, o que é necessário, o que é necessário. Então fui lá ver, tratamos tudo, não sei o que. E prontos. Voltei para casa. E minha mãe disse, olha, então já trataste tudo, agora só começou a sair da escola de condução. Quando nós fomos ver, não era a mesma escola de condução que eu e minha mãe estávamos a falar. Eu estava falando de uma outra, ela também estava falando de uma outra. Só que eu já estava inscrita nessa escola, então não tinha como mudar. E aí minha mãe disse, como já se inscreveram mesmo, então vão. Eu disse, tá bem. Fomos, primeira vez fui. E quando eu chego lá, na escola de condução, e aí é onde eu quero chegar, fui de manhã, disseram que não tinha horário, já estava cheio na parte, no turno da manhã, então tinha que escolher à tarde. Eu disse, então vou escolher das 14 horas. Eles disseram, tá bem, às 14 tá tudo bem. Então fui às 14 horas. Quando eu chego lá às 14, encontro um professor. Eu fico na sala de espera. E ele me diz, tudo bem? Eu disse, sim, está tudo bem, graças a Deus. E o professor, como é que está? Está tudo bem também. Mas vieste fazer o quê? Eu disse, não, vim ter aulas de condução. Disseram-me que às 14, então estou aqui. Ele disse, olha, às 14 não temos aula. Mas depois eu vou explicar o porquê que nós não temos aula. Mas pode ir voltar para casa, ou se quiser também esperar até às 15. Tudo bem, eu disse, não, vou preferir voltar mesmo para casa e depois vir novamente. Então às 15 cheguei lá. E quando chego, o meu professor diz, pensei que não ias voltar, não ias vir. Eu disse, não, professor, estou aqui, vamos ter aulas. Então entramos, tivemos aula. Já estava assim, a atmosfera totalmente diferente. A maneira como o professor estava a se interagir comigo, tanto até que pensei que estava com intenções. Mas aí, pronto, fiquei. Fui 2 dias, 3 dias no entanto, acho, já não me lembro. E no terceiro dia, segundo dia, o meu professor, todo mundo já tinha ido embora. E o meu professor diz, quero fazer-te uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta. Eu disse, professor, pode fazer, está à vontade. Ele diz, tu és cristã? E aquela pergunta, essa pergunta que ele me fez, não me soou muito bem, né? Porque, do nada, está me perguntar se eu sou cristã. Para quê? Por quê, né? Porque até não falei nada, não tinha dito nada. E ele disse, se não tiver algum problema, nem me responder. Eu disse, não. E eu estava assim a lhe olhar, a me questionar.
E veio uma voz dentro de mim que disse o seguinte, e eu creio que é o Espírito Santo. Tu, neste momento, é a tua hora de você decidir se você me nega ou você me aceita. Eu falei, mas no meu coração, mas Deus não me faz essa pergunta então para quê? E aí eu disse, não, eu sou cristã, sim. Eu sou cristã, creio em Jesus Cristo e creio nele como meu Salvador. E eu disse, por que, professor? E ele diz, nota-se mesmo, nota-se que tu és cristão. Ah, professor, nota-se como não tem nada. Ele disse, não, você não precisa de mostrar para as pessoas verem a tua essência. Eu disse, pá, é um pouquinho complicado. Mas eu, afinal, estava a lidar com uma pessoa que já era madura nessa área de espiritualidade. E eu ainda que estava a crescer, ou seja, eu ainda que estou a crescer nesta área. Então, nisso, fomos 2 dias, voltei para casa. Quando volto, eu converso com Deus e falo, Senhor, já viste aquele senhor aí? Está me perguntar se eu sou cristã. Por que então? Falei com Deus, ficou. 2 dias, 3 dias, não sei como é que fomos para lá. Era aula de condução, passou também a ser aulas da Palavra de Deus. Sim, passou também a ser aula da Palavra de Deus. Começamos a falar, a conversar. E eu fui aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Deus foi tirando algumas questões, Deus foi respondendo algumas questões. Deus foi liberando palavras. Deus foi me mostrando como é que nós temos nos perdido também como jovens. Deus foi mostrando como cristãos às vezes também têm se perdido. Porque não leem a Palavra de Deus, porque não pedem conhecimento, não pedem sabedoria em Deus. Nós pensamos que como já estamos na igreja, já sabemos da palavra. Nós pensamos que como já temos todos os dias, sábado, domingo, estamos aí na igreja. Não, aí já sei da palavra. Mas ao estudar a palavra com essa pessoa, eu vou falar aqui o nome dele, para honrá-lo novamente também. Ele diz, e fui aprendendo com ele, fui vendo que aquilo que eu tinha conhecimento só acrescentou mais. Me deu livros, desafios para ler. Em uma semana estava a ler um livro. Em um mês estava a ler outro livro. Esse ano, por causa da vida dele que Deus usou, eu li 2 livros. Em um mês e em uma semana. E eu nunca me desafiei nesse requisito. Mas ele me desafiou. E eu disse, eu vou receber esse desafio. Para ver até onde é que eu posso chegar. E eu fui recebendo, fomos estudando. E aí depois comecei a me questionar, Deus. Ele está me dando aula da palavra de Deus toda hora. Será que ele quer o quê? Já sei, ele quer me converter na igreja dele, já quer me converter. Falei assim para Deus. E eu fui orando para Deus, fui pedindo, fui falando ao Senhor, Senhor, se o Senhor, se essa pessoa que veio na minha vida é para me instruir no teu caminho, que assim seja. Eu recebo e tomo posse. E ele foi instruindo, foi falando. E chegou um dia no meu quarto, eu a orar. Eu disse, Senhor, eu estou a pensar isso dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo também estou a receber tudo isso de ti. Eu peço que se for da tua vontade, que ele continue. E Deus foi respondendo, me dizendo assim, filha, há uns anos atrás, você me pedia para eu trazer pessoa na tua vida para te ensinar sobre a palavra, para te instruir, para você ter um guia. E eu estou a trazer. E eu estou a trazer, você está a duvidar por quê? E eu disse, mas Senhor, eu não pensei que fosse assim tudo muito rápido. Ele disse, agora é a minha vez de fazer. Você pediu, agora é a minha vez de fazer, receba. Fui recebendo. Ele foi me abrindo novamente a mente também, com a palavra de Deus, eu fui aprendendo. E a escola de condução normalmente são 3 meses. Já tínhamos ficado 1 mês. Já estava no segundo mês. Nesse segundo mês já estava para começar a conduzir na prática, porque era a teoria. No segundo mês comecei a me questionar, a falar, Deus, se eu sair daqui, essa pessoa será que vai continuar me guiando, me direcionando? Porque, papai. Então eu fui dando conta que eu não fui na escola de condução à toa. Deus me levou até lá. Deus me trouxe aquela pessoa.
Porque eu pedi e Deus liberou isso para mim. Porque eu me posicionei e Deus liberou isso para mim. E certa vez estávamos a falar sobre viação de trânsito na escola, na sala de aula. E eu disse, porque normalmente eu vou expor mesmo aqui, vou expor. Eu não sei o que vai acontecer comigo, não sei, mas eu vou expor aqui. Normalmente, sabemos que onde existe política, tem outras coisas mais. Existe corrupção. E hoje, nós vivemos numa terra na qual a corrupção está mesmo acima de tudo. E nós sabemos que Deus é contra a corrupção, é contra a corrupção. E você que é cristão, você que crê em Jesus, você que crê em Deus, você que crê na palavra de Deus, saiba mesmo que Deus é contra a corrupção. Ah, mas eu quero só fazer assim, assim, vou entrar assim, assim, assim. Você creia em Deus. E Ele diz, se vocês confiarem em mim, eu farei coisas que vocês nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Às vezes é mesmo difícil, não vou vos mentir, é mesmo difícil crer sem ver isso tudo. Deus foi falando com esse meu professor. E esse professor, certa vez, nós já falamos da aviação de trânsito, porque estava quase a chegar na minha altura de fazer o exame na escola de condução. Certa vez, o meu professor, eu questiono o professor. E eu digo, professor, daqui a pouco é chegado o meu exame. E eu sei que tenho que normalmente pagar, né, para assegurar o teste. Porque você faz o exame, né? Mas antes de fazer o exame você tem que assegurar os professores lá também, lá na aviação mesmo, que é para você poder passar. E esse meu professor, já vos disse que ele é cristão, né? Eu a ir embora, ele fala de uma forma que eu fiquei tipo, meu Deus. E sim, pessoal, ele diz assim para mim, ele chama meu nome, diz assim, Magui, porque o meu nome é Margarida, ele diz, Magui, você não vai pagar para fazer o exame, você não vai assegurar para fazer o exame. Eu olhei. Eu nesse dia não falei absolutamente nada. Porque ele me encontrou, ou me falou isso numa altura que eu estava já a pensar em pagar ou assegurar para fazer o exame. Porque, gente, hoje se você perguntar, fizeste o exame como? Pagaste ou asseguraste? Sim, assegurei. Assegurei, sim, assegurei. E para mim todo mundo estava me dizer, tens que assegurar para passar, tens que assegurar, porque não é questão de você assegurar e você não aprender. Não, é mesmo para você não voltar a fazer o exame, para você não ter que depois voltar a fazer o exame, que voltar a fazer o exame é muito mais caro em relação a você a fazer o exame pela primeira vez. E ele me disse assim, você não vai assegurar, você vai fazer o exame e Deus é contigo e Deus vai te abençoar e você vai passar. Quando ele falou assim para mim, eu lhe olhei, me senti tão mal. Eu vim para casa, não falei nada. Ele me disse só, você não vai pagar para fazer exame, porque você vai assinar o exame e você vai passar no exame. Vim na minha casa, nesse mesmo dia, entrei no meu quarto, falei com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor viu, né? O Senhor viu. Bom, a pessoa está me dizer que vou fazer o exame sem pagar, mas o Senhor sabe que aqui não tem como fazer o exame e não pagar, não tem como. Fiquei aí a falar com Deus, E nessa mesma noite o Senhor falou assim para mim, não sei se foi a mesma noite ou se foi depois, ele falou assim, afinal não és tu que crês em mim? Afinal não és tu que confias em mim? Afinal não és tu que sabes mais de mim? Afinal não és tu que fala nas pessoas que devem confiar em mim? Afinal, tu falas e não fazes aquilo que tu falas. Naquela mesma noite, eu lembro de ficar
Aquilo parece que foi numa quinta-feira, ok? Eu fiquei o fim de semana todo sem orar, sem falar com Deus. Fiquei uma semana sem falar com o meu professor. Porque eu falei, mas como é que está a falar isso a mim e não está falando outras pessoas? E eu não sabia que ele também falava em outras pessoas, mas aquilo ele me encontrou de uma forma, me falou aquilo de uma forma tão impactante que eu fiquei tipo, Senhor, por que eu? Por que eu? Por que eu? E nessa mesma altura, eu não estava muito bem com Deus, com a minha área espiritual, porque não estava a orar, não estava mais a orar, estava assim em dúvidas, com incertezas. Então, quando ele falou isso para mim, já era no momento que eu não estava muito bem com Deus. Então, a minha falta de a minha incredulidade estava a fazer com que eu não acreditasse naquilo que o meu professor estava a acreditar. Ou seja, o meu próprio professor já tinha fé que ia chegar lá no exame, ia passar sem assegurar, e eu, com a minha incredulidade, não estava mais a acreditar em Deus, sabendo que Deus já tinha feito várias coisas na minha vida. Será que a nossa incredulidade tem nos feito desacreditar daquilo que Deus vai fazer na nossa vida? Porque assim, você sendo incrédulo ou não sendo, Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo, está sentado, continua sendo o mesmo, e o Filho dele continua sendo Jesus Cristo. Não é você crendo ou não crendo que vai mudar Deus, não. É você crendo, é você se afirmando, é você se desafiando em crer, em viver milagres, que Deus, através do teu posicionamento, é que vai fazer. Fiquei uma semana sem falar com esse professor. E nessa semana, Deus foi ministrando, foi falando comigo, foi me orientando. E certo dia, nessa altura, o meu professor também ia ficar de férias. Eu também estava a terminar minhas aulas de condução. E eu lhe disse, professor, daqui a pouco, voltei a falar com ele novamente, daqui a pouco já é a minha altura de fazer o exame. E ele me disse, não, tu ainda não vais fazer o exame, porque tu só está a terminar agora. E normalmente na altura de dezembro, não fazem, na altura de novembro, dezembro, não fazem exame porque já ficam com um pouquinho de preguiça também e demora muito. Então convém que tu faças o mesmo exame já em janeiro, para facilitar. E também, como eu quero te instruir como estudar nessa altura, então eu quero mesmo estar na tua altura de fazer o exame. Eu disse, tá bem, professor, mas eu creio que daqui a pouco vou sair. Pessoal, a nossa boca tem o poder de matar e de dar vida. Em Provérbios já fala isso, que a nossa língua tem o poder de dar e de tirar a vida. Cuidado com aquilo que você tem falado para ti, para a tua família, para o teu futuro, para o teu esposo e para a tua mulher e para os teus filhos. Cuidado. E eu falei aquilo. Depois de uma semana eu já estava a ficar tão relaxada, eu não estava mais a estudar porque já estava a confiar que ia fazer o exame mesmo no próximo ano. Certo dia volto na escola e eu vejo o meu nome na lista, que só me faltava 2 dias para fazer o exame. Ou seja, eu vi aquilo numa segunda-feira e eu ia fazer o exame numa quinta-feira. Segunda, terça e quarta. Ia fazer o exame numa quinta-feira. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, como assim? Não estou a entender. Minha cabeça virou, minha mente virou, tudo virou. Nesse dia eu vim para Deus, eu conversei com o Senhor. Eu disse, Senhor, é chegado o meu exame. E eu não vou mentir, papai. Eu quero fazer o exame. Quero fazer o exame pagando, porque assim já vou ter certeza que vou passar. Mas também, papai, eu quero viver milagres. Eu quero viver milagres. Eu quero ser testemunha aqui na terra. Testemunhando aquilo que Deus faz. Então, se for da tua vontade, Senhor, me faz viver esse milagre. Se for da tua vontade, Senhor, me faz viver esse testemunho. Aí eu falei com Deus, conversei com Ele, expus aquilo que estava me afligindo no coração, que estava aflita, e Deus também, o Espírito Santo foi ministrando. Nessa altura, fiz jejum, eu e a minha amiga, liguei na minha amiga, conversei com ela. Também tenho que honrá-la aqui, Letícia Xavier, o nome dela. A minha amiga mesmo dos conflitos, das orações. Eu ligo para ela e falo, mano, olha, o meu exame já chegou. Ela falou, já chegou. Eu disse, temos que nos posicionar. Vamos orar, porque eu vou fazer o exame sem assegurar. Porque eu creio que o meu Deus vai fazer.
Isso numa segunda-feira começamos a fazer, abrimos jejum de 3 dias. 2 dias sem comer e 2 dias com jejum de horas. E no dia do exame fazer jejum sem comida. Nesses 2 dias fizemos jejum, fomos orando. Já estava a ficar fraca, porque, vou mesmo aqui ser direta, Satanás começou a falar que não seria possível fazer o exame sem pagar. Satanás começou a dizer, você não tem como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer isso na tua vida? Você quem? Você quem mesmo para Deus fazer isso na tua vida? Você quem? Satanás foi ministrando isso. E não é que ele mesmo usou, não sei se é ele ou Deus que usou, mas que também cooperou mesmo para o milagre que Deus queria fazer na minha vida. Certa vez, isso foi na terça-feira, segunda-feira passou, terça-feira eu ia ter as últimas aulas de condução práticas. E o outro meu professor da aula prática olha para mim e me diz, já seguraste o exame? Olhou para mim e me falou assim, já seguraste o exame? E era um dia antes do meu exame. 2 dias antes do meu exame. Já seguraste? Eu disse, não, professor, ainda não segurei. Ele disse, olha, você tem que assegurar esse exame, porque todo mundo aqui está saindo aqui para ir fazer o exame. Assegura todo mundo. E os que tentaram fazer o exame se assegurar, reprovaram. Então, você não é ninguém que vai chegar lá, vai fazer o exame, me falaram assim, vai fazer o exame sem pagar e vai passar. Porque lá já tem dono. E o dono mesmo lá é a corrupção, esquece isso. É melhor você assegurar, é melhor você pagar. E eu olhei para ele, eu disse, tá bem. Foi assim, tá bem. Naquele mesmo dia, o dia já não me correu muito bem, a aula de condução não me correu muito bem. A minha fé estava em questionamento, estava assim, né, baixa. Nesse dia cheguei em casa, chorei. Estava muito embaixo daquilo que eu ouvi. E liguei para esse meu professor que me disse para fazer exame sem pagar. E disse, professor, não é por mal, mas estou desacreditando que vou passar nesse exame sem pagar. Estou a desacreditar. Não estou mesmo a acreditar que vou passar. Ele disse, mas você não crê em Deus? Eu falei, professor, eu creio em Deus. Então, se você crê, por que está a dúvida? Eu falei, professor, é um pouco complicado quando toda a gente não acredita naquilo que você vê, naquilo que você está a crer. Ele disse, mas Jesus também teve que fazer coisas sem as pessoas acreditando. Algumas pessoas também tiveram que decidir sem as pessoas acreditarem nelas. Agora, se você crê no teu Deus, você que sabe. Eu só te dei uma direção. Porque como cristãos nós temos que aprender a viver milagres. Agora, a decisão é tua, se vais pagar ou não. Mas eu fiz aquilo que Deus me orientou. Mas agora, se você vai pagar ou não vai pagar, essa já é a tua decisão. Mas em tudo fique em paz, porque Deus é contigo. Eu ouço aquilo. Eu disse, está bem, professora. Ele disse, tá bom? Eu disse, tá bem, professora. Desliguei a chamada. Nesse mesmo dia, fui falar com a minha amiga. Chorei com a minha amiga. Eu disse, amiga, estou com medo. Não sei se vai acontecer o que eu não sei. Porque o meu medo de fazer o exame sem pagar é o facto de que toda a gente estava a dizer, não tem como. Até irmãos de casa também, não tem como. Mas eu estava a obrigar os outros a acreditar na minha fé, sabendo que a fé é você olhar, é você crer sem ver. Eu estava a obrigá-los também a acreditar naquilo que eu estava a acreditar. E ninguém é obrigado a crer naquilo que você crê. Ninguém é obrigado. Mas agora, através da sua decisão, da tua decisão, você vai ver, vai testemunhar ou não testemunha. Nesse mesmo dia, fui chorei na minha amiga. Minha amiga disse, confia, Deus é contigo. Deus é contigo, confia, Deus vai fazer. Também pedi na mãe dela, porque também ela é uma mãe de oração. Pedi, fui conversar com ela, eu disse, tia, vamos só orar por isso, porque eu já estou desacreditando que vai acontecer. Ela disse, ei, entra no teu quarto, ora e crê que aquilo já é teu. Libera, declara, confia. Eu também vou estar aqui a orar, mas não vai acontecer se você não tiver fé. Eu disse, está bem. Ela também estava a orar, minha amiga e eu estávamos em jejum. E eu também creio que o meu professor também estava a orar. No dia seguinte, que já era na quarta-feira, volto para a escola e o meu professor volta a me dizer, asseguraste? E eu com muita ousadia, eu não estava a falar nada,
E ele me disse, tá estranha durante esses 2 dias. Não tá a falar muito comigo já. Estás um pouquinho silêncio, estás em silêncio. Normalmente, quando na minha vida está se gerar um testemunho, eu não falo muito. Falo com pessoas que tenho que falar, que eu sei que vão me direcionar. E eu, com ousadia mesmo, olho para ele e digo, olha, professor, eu me senti muito triste quando o professor disse para mim que eu não iria conseguir passar nesse exame sem pagar. Me senti muito triste quando o professor me disse que lá já tinha dono. Mas está tudo bem. Mas eu só quero dizer no professor que eu sou cristã. E como cristã, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. E como cristã, eu tenho que confiar em Deus. E como cristã, eu tenho que cumprir, tenho que obedecer. Se meu Deus disse que não, é não. Ele disse, não, mas eu sei que você crê em Deus. Mas também nós não podemos ser muito assim de querer generalizar a espiritualidade. Isso não é querer generalizar. Porque existe o meu fazer e existe o fazer de Deus. A minha parte é estudar, a minha parte é me esforçar, a minha parte é confiar, a minha parte é orar. Mas a outra parte é dele de fazer. E se eu confio em Deus, eu tenho que deixar ele fazer. Eu lhe expliquei, ele disse, eu nem sabia que tu eras cristã, nem sabia que você acreditava em Jesus, nem sabia. Eu disse, pois, mas eu acredito e creio. Ele disse, mas olha, é melhor mesmo você pagar. Eu disse, tá bem, professor, tá bem. Aí ele testemunhou um pouquinho também daquilo que Deus já fez na minha vida e tudo mais. Ele ficou assim. E nessa mesma noite, eu fiquei sem dormir. Aliás, nesses 3 dias eu não estava a dormir. Já estava acordada toda hora às 3 da manhã, às 4. Deus já estava a ministrar. Consegui ler um livro em 2 dias, de 260 e tal páginas. Enfim, estudei muito mesmo. Mas eu sabia que, mesmo estudando, se as mãos do Senhor não estivessem sobre a carta de condução, eu não teria conseguido. No dia do exame, acordei de manhã às 4 horas, orei, agradeci ao Senhor, entreguei ao Senhor e eu disse, Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Eu creio que vou viver o teu testemunho. Eu creio que vou viver este milagre. Este milagre. Porque essa carta não é minha, essa carta vem de ti. Aliás, eu vejo todos os detalhes e eu estou a ver. Se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor quer mais. Nesse dia fui fazer o exame. Já declarei, tanto até que eu fui fazendo vídeos sobre isso tudo. Tenho aqui vídeos a contar todos os detalhes. Se eu conseguir, vou editar e vou fazer esse vídeo aqui para postar, só para dizer que sim. Vivi o meu milagre. Depois disso, nesse dia do exame, cheguei lá, que aconteceu outras coisas, cheguei no exame. Gente, quando eu chego lá na sala de espera para fazer o exame, toda a gente lá ao falar, eu assegurei. Quando eu ouvia isso, e era a maioria das pessoas, a falar, eu assegurei. Quando eu comecei a ouvir isso, a minha fé começou a enfraquecer. Comecei a ficar com medo, com receio. Eu lembro-me de quando nos chamaram para fazer o exame, eu queria desistir naquele momento. Comecei a chorar à toa. Eu falei, Senhor, não vou conseguir. E Deus mandou liberar essa palavra. Deus é contigo. Se chegaste até aqui é porque o Senhor vai fazer. A fé mesmo assim, você vai estar assim, mas ainda assim, você se posiciona e você fala, não importa o que aconteça, mas se for da vontade de Deus, que se cumpra em minha vida. Nesse mesmo dia, nessa mesma hora, os meus colegas que também foram comigo me falaram, as minhas colegas, vamos fazer exame, você vai conseguir. Chegamos na sala do exame, a atmosfera, comecei a orar. E chegou a hora de fazer as perguntas. Gente, eu lembro-me, na sala mesmo do exame, parece umas 4 pessoas só nos faziam perguntas. Acho que não tínhamos pagado. Só nos faziam perguntas. Nos fizeram parece cerca de 10 perguntas. E o restante, ninguém lhes fez pergunta. Ninguém. Só nos fizeram pergunta depois de nos mandarem ir embora. O instrutor começou a fazer perguntas. E ele depois de começar a mandar embora as pessoas que não estavam a responder, ele disse para mim e para uma outra
colega minha, da mesma escola, e diz assim, vocês as duas, eu tenho mais 2 perguntas para responder. Se vocês errarem nessas 2 perguntas, estão reprovadas e têm que remarcar o exame daqui a 15 dias. E quando ele falou isso, eu fiquei com muito medo. Mas naquele instante eu estava a dizer, Senhor Jesus Cristo, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Ele fez a pergunta na minha colega, a minha colega não respondeu muito bem, ele fez uma outra pergunta. Não respondeu, não conseguiu responder, depois como reprovada. Ele disse mesmo, daqui a 15 dias remarca o exame. E quando eu vi a porem a minha colega como reprovada, eu disse, então também é chegada a minha hora. Mas naquele momento, ele me disse, olha, só são 2 perguntas que tu tens que responder. Se tu erras nessas 2, reprovaste. Eu disse, está bem. Me fez uma pergunta, não respondi conforme devia ter respondido. Eu disse, meu Deus, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Aí estava a orar. E ele me faz a última pergunta. E a última pergunta, eu lembro-me mesmo, que foi com uma tamanha clareza que eu respondi aquilo. Tanta sabedoria. E eu respondi, ele disse, é um pouquinho complicado, mas nota-se mesmo que você estudou. Estás aprovada e podes subir para a aula prática. Quando eu saí daquela sala, eu só comecei a chorar à toa, porque eu disse, meu Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Eu lembro-me de sair daquela sala e ir no quarto de banho para chorar, para orar. E quando eu entro, me deparo com 2 colegas também. E me perguntam, reprovaste, né? E eu a chorar, não estava a conseguir falar. Eu a chorar, ela disse, reprovaste, né? Reprovaste. Eu disse, não reprovei, passei. Passaste? É claro, pagaste. Eu disse, não paguei. Pagaste sim, todo mundo aqui paga. Eu disse, eu não paguei. Eu não paguei para fazer esse exame. Mas como é que tu passaste? Eu disse, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E uma colega me falou assim, você tem bué de feia. E eu disse, se soubesses, onde é que passamos para chegar até aqui? E eu lembro-me de começar a orar, entrar no banheiro, orar. E eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome. Agora só falta já a aula prática. Mas em tudo, Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Chegamos na aula prática. O meu professor, aquele que me disse que eu não ia conseguir fazer o exame, ia reprovar logo que me fizessem as perguntas. Eu fui para ele, porque eles levaram o carro lá. Eu fui para ele e eu lhe disse, passei. Ele já, falaste com a tua mãe para pagar? Eu disse, não falei nada. E eu passei. E ele me olhou e falou assim, você tem bué de feia? Eu disse, Deus está comigo. Ele ficou sem jeito. Aí, na aula prática, o instrutor chega nas meninas todas e diz assim, quem é a Margarida? Eu disse, sou eu, senhor instrutor. Logo como primeira, eu disse, meu Deus, está me chamando já como primeira, reprovei já, acabou. E ele me disse, então tu vais ser a primeira a conduzir. Eu disse, está bem, senhor instrutor. Com todo o respeito mesmo já. E aí entro no veículo, com as meninas também, e o carro não estava a pegar. Tento, não estava a pegar. Eu disse, meu Deus. O meu professor tenta resolver a situação, dá a volta com o carro e tudo mais. E o instrutor vai no lugar, vai no outro lado. Então estamos à espera do veículo. Enquanto estamos à espera, eu estava a orar. Eu disse, Senhor, eu já saí daqui como vencedora. Aí, pessoal, o carro começou a funcionar e puseram de uma forma que não estava para estacionar. Puseram de uma forma, pessoal, que tudo estava a meu favor, tudo estava ao meu favor. Entro no veículo e quando eu pego no volante, eu digo, Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. O seu instrutor, acho que me ouviu, eu não sei se ele me ouviu, eu não sei. Eu ligo o veículo, conduzo um bocadinho o veículo, morre. O seu instrutor me disse assim, Margarida, sim, senhor instrutor, ele diz assim, olha, se o carro morrer outra vez, tu vais reprovar. Então, cuidado e vamos. Eu disse, está bem, senhor instrutor. Aí eu conduzo, vamos. E chegamos no sinal stop. No sinal stop, eu paro o veículo, porque tinha que parar. E ele olha para mim e me diz assim, pode desligar o veículo? Eu desligo. E eu fico a olhar para ele. Ele me olha. E eu falo, senhor instrutor, não pode desligar o veículo? Ele disse, sim, pode desligar o veículo.
estás apta, podes ir para casa e venha buscar sua carta de condução. Gente, eu quando ouvi isso, eu saltei, comecei a gritar, eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome. Ninguém estava mesmo a acreditar que eu passei sem ter assegurado. E até hoje, pessoal, eu não estou a acreditar. E não é o que Deus poderia fazer. Eu não estava a acreditar em mim. Em mim. Mas a palavra de Deus é que a tua incredulidade não faça com que você desacredite daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Você sendo incrédulo ou não sendo, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Ele continua restaurando. Ele continua reestruturando. Ele continua mudando. Ele continua restaurando. Porque Deus é Deus. E se nós crermos, vamos viver milagres. Se nós crermos, acreditar, vamos viver milagres. Então, que nós possamos acreditar. Mesmo que às vezes a fé está a baixar. Mesmo que às vezes nossos olhos não estão mais a focar. Que nós possamos nos levantar da dor e falar assim, eu determino me levantar. Eu creio que Jesus Cristo já morreu por mim. E hoje Ele vive como sendo o caminho para eu prosseguir. E sim, pessoal, Deus usou as pessoas certas, Deus usou o caminho certo e hoje eu estou aqui como condutora. Tá aqui, pessoal. Hoje eu sou condutora e através dessa carta, eu lembro-me quando fui buscar essa carta, eu fiz exame dia 7 de novembro. E quando eu vi que era dia 7, eu falei, o 7 é o número de Deus. E se eu estou a fazer esse exame nesse dia, Deus já fez acontecer. E fui buscar essa carta de condução, estava a dar ainda muita volta, mas eu sabia que iam me dar essa carta. Estava a dar muita volta. E quando nessa altura de dar muita volta, a minha mãe foi para lá para tentar ver o que estava a se passar. E disseram que ainda estavam tentando melhorar a minha foto porque não estava muito boa. Então eu teria que voltar no dia seguinte. Eu fui buscar, acho que no dia... Ai, meu Deus, acho que dia 11 de dezembro. 11 de dezembro? Já nem me lembro mais. Mas acho que sim. Dia 11. Não. Dia 10. Porque eu fui buscar numa terça-feira. Da semana antepassada ou passada, enfim. E fui, nesse mesmo dia, quando eu fui lá, estavam a tentar dar boi de volta. Não, porque não podemos te dar ainda a carta, porque não tem número de carta e tudo mais. Mas nesse mesmo dia, eu orei, eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, eu vou sair daqui com a minha carta de condução. Eu fiquei lá desde as 6 horas até as 17, se não me engano. Até as 15, porque eu recebi a minha carta às 15h30. E nesse mesmo dia começou a chover. E nesse mesmo dia encontrei também uma irmã em Cristo que estava a me falar que já viveu muitos milagres com Deus. E eu disse, Deus usa as pessoas para um determinado propósito. E está aqui a minha carta. Hoje dou graças a Deus, dou glórias a Deus e através dessa carta e de outras coisas que Deus fez na minha vida, eu digo, Deus é conosco, Deus continua fazendo, é só crer que Deus continua fazendo. E Deus usou as suas certas como o meu professor Ginga Dias, a minha amiga Letícia Xavier, a minha mamã, a minha tia, enfim, Deus usou as suas certas. Então, que nós possamos nos juntar com pessoas certas através de Deus, que quando Deus mandar um milagre, que nós não possamos, ainda que esteja a dúvida, que nós continuemos crendo, que Deus vai fazer. Amém? E sim, pessoal, este foi o vídeo. Espero que através desse vídeo vocês sintam, vocês vejam que Deus ainda faz milagres e que isso aqui é simplesmente uma carta, essa carta pode perder e tudo mais. Mas não é sobre a carta, mas é o que aconteceu por trás dessa carta aqui. É o que aconteceu, é o processo, é a fase. Isso é que vai me fazer guardar essa carta até não sei como. Porque Deus continua fazendo. Então creia
descreia, você que não tem mais fé, você que já pensa que Deus não vai fazer, mentira. Isso é só uma voz do inimigo falando que você não vai viver, Deus não vai fazer, porque Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Viva o teu milagre. Viva o teu milagre. Se posicione a viver o teu milagre. Milagres são gerados, essa palavra, olhem, milagres só são gerados por pessoas que se posicionam. Porque pessoas que não se posicionam a viver milagres, esquece, não vão viver. Não vão viver. Receba essa palavra e amém.